Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje a minha convidada é a controladora interna da Prefeitura, Mariana Cancherini. Mariana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. A gente aqui agradece a oportunidade. Mariana, a gente fala de um assunto importante. A gente está percebendo aí inúmeras mobilizações de prefeituras, da Associação Mineira dos Municípios, de outros estados, em relação a uma queda na arrecadação dos municípios. Hoje, para quem tem casa entender, aqui em Andradas, o que é a nossa arrecadação? O que é a nossa receita? De onde vem esse dinheiro? João, toda essa notícia que tem sido veiculada, né, a nível nacional de quedas de arrecadação para os municípios de todo o Brasil, inclusive a gente tem visto aí que o Nordeste tem sofrido muito com essa questão, é por conta do nosso Fundo de Participação dos Municípios, né, que é uma receita que o município recebe. Ela é paga, né, pelo governo federal, pela União, que transfere essa receita para o município, e ela é a nossa maior fonte de arrecadação hoje no município, né? Nós temos todas as nossas outras receitas que compõem, né, o nosso valor total de receitas, mas o Fundo de Participação, o FPM, ela é a principal receita para o município hoje. Ela é a nossa receita mais volumosa, a mais alta, para que a gente tem para custear as nossas despesas do dia a dia. Seria o quê? 80%, 70% da arrecadação? Seria do Fundo de Participação dos Municípios? Não, é um valor menor. A gente, assim, em porcentagens eu não sei mensurar exatamente, mas até o mês de julho a gente arrecadou em torno de 28 milhões de Fundo de Participação dos municípios, de FPM. E a gente fala nessa queda por que questão? Se a gente comparar a nossa arrecadação do ano passado, ela está aí um pouquinho só maior. Mas se a gente analisar os índices de mercado que a gente aplica, né, para a composição da nossa receita para o ano, então, lá no começo do ano, quando a gente faz o nosso orçamento, a gente aplica índices de inflação, índices mercadológicos para prever a nossa receita. E essa arrecadação nossa dessa receita do FPM para esse exercício de 2023, ela não está correspondendo à nossa previsão. Ela está abaixo da receita que nós previmos para o exercício de 2023 até agora o meio do ano, né? Então, tanto Andradas como todos os municípios do país, a gente tem visto, estão sofrendo essa queda, né, na arrecadação desse imposto, e por isso essa mobilização, né, das associações de município, da própria Confederação Nacional de Municípios, para conseguir reverter toda essa situação, né, e evitar maiores prejuízos para os municípios. Hoje, quais seriam os prejuízos que nós podemos enfrentar caso isso continue dessa maneira? Então, João, nós temos as nossas receitas que custeiam o dia a dia do município, né? Nós temos prestação de serviços de educação, prestação de serviços de saúde, obras, assistência social, dentre outros, cultura, esporte, lazer. E com a queda da nossa arrecadação, afetaria, com certeza, né, esses serviços. A administração vem lutado, né, para manter toda a prestação de serviços da mesma forma que a gente, né, vem fazendo, mas a prefeita tem buscado recursos, né, em Brasília, em Belo Horizonte, mas a gente tem um cenário aí que não é muito propício, né, para essa melhora de arrecadação, pelo menos falando assim num curto prazo, né, para um momento, digamos assim, para o próximo mês, a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora dessa nossa arrecadação que vem caindo. Arrecadação caindo, a gente tem obras em andamento, temos uma cidade para se administrar, temos folha de pagamento, temos a frota municipal, são inúmeras coisas que estão acontecendo, inúmeros serviços que estão em andamento. Uhum. É a coleta de lixo, é a limpeza da cidade, é a questão do trânsito, é a educação, como você citou, e aí vai, saúde. Isso pode refletir nesses setores? Sim, se a gente tiver uma queda contínua dessa nossa arrecadação, o que nós vamos ter que fazer? Priorizar os serviços, né, João? Nós vamos ter que, assim, manter os serviços essenciais
e a gente vai ter que repensar todo o nosso planejamento, inclusive de programas que foram desenvolvidos para 2023, para esse exercício. E, assim, dependendo do cenário, a gente tem que rever até o próprio orçamento para 2024, né? A gente está chegando no final, último dia de agosto. Nesse mês de agosto, foi tomada alguma decisão já em relação a cortes? Ou qual é o cenário para vocês hoje? A prefeita Margot está em constante contato com todos os prefeitos, né, da região, com os líderes de associações, de município. Então, a gente está, assim, analisando a curto prazo. Então, assim, analisando mês a mês a nossa situação, né? Estamos, assim, repensando várias ações, enxugando o que a gente consegue e que não reflita na prestação do serviço nesse primeiro momento. E a gente está tentando assim, levar dessa forma, pelo menos neste primeiro momento. Esperamos que essas mobilizações que têm sido feitas surtam efeito, né, e que de repente a gente consiga reverter toda essa situação para que a nossa condição volte à normalidade. Ontem, na quarta-feira, mais de 400 municípios em Minas Gerais, prefeituras, trabalharam aí só com serviços essenciais. Já é uma demonstração. Como que foi aqui em Andradas? Aqui em Andradas nós não paramos, né? Andradas continuou a prestação de todos os serviços, normalmente, tanto os essenciais quanto os demais serviços. O município de Andradas, né, a prefeita apoia toda essa movimentação, mas nesse primeiro momento nós não paralisamos ainda, né? Não fizemos nenhuma paralisação, estamos trabalhando e batalhando para conseguir manter tudo em funcionamento dentro da normalidade. Outro imposto que gera receita, que entra dinheiro para o município, é o ICMS. Qual que é a situação hoje? O ICM, a gente tem sofrido uma queda desde o início do ano, João. Por volta de fevereiro e março, a gente já sentiu essa queda por conta da desoneração dos impostos de combustível, iluminação, energia elétrica, telecomunicações. Então, a gente também sentiu essa queda no ICMS. E ela tem sido constante. Então, assim, a gente percebe que mês a mês, um pouquinho a gente está perdendo do ICM também. Então, hoje a gente está numa situação, assim, aquela luz amarela, de alerta. Exatamente. A gente está, assim, alerta, acompanhando o cenário, né, assim, todos os dias e trabalhando, né, conseguindo, assim, trabalhar ainda dentro da normalidade, mas a gente está nesse sinal de alerta, assim, diante do cenário do país que a gente está vivendo. Hoje, para quem tem em casa entender, se continuar como está e essas previsões que vocês estão fazendo, os serviços vão ser comprometidos? Alguns sim, imaginamos que sim. E aí é o que a gente prioriza aqueles serviços essenciais e aí a gente vai efetuando os cortes, se for o caso, né, naquelas condições, naqueles outros serviços que talvez a administração entenda não ser essencial naquele momento. Mas para que isso não aconteça, o que vocês esperam por parte do governo federal? Então, tem uma mobilização para que seja aumentado 1,5% nesse FPM, para que ele seja depositado nos meses de março, se eu não me engano, para compensar essa perda que tem refletido para nós. Então, nós esperamos que toda essa mobilização, né, que todo esse movimento, ele venha a surtir efeitos, assim, a nível nacional, né, Câmara de Deputados e Brasília. Tá, joia. Mariana, eu queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, gente que agradece. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a controladora interna da Prefeitura de Andradas, Mariana Cancherini.